Algumas batatas que nós tiramos hoje, ó. Ela tem em janeiro. Aí, ó, tem umas pequenininhas, mas nós teve que tirar. Aí eu vou colocar elas na airfryer pra, às vezes, almoçar, colocar numa salada de legumes, né? Ovos também, ó. Toda semana que a gente tá vindo, tá tendo ovos. As galinhas tá colocando bem agora. E é isso aí, ó. Fartura na roça. Papai, vamos pintar essa cadeira de arco-íris? Que eu pedi ontem. Eu gostei de arco-íris. Ah, você falou. Talhadeira, acho que eu vi ali. A gente tá fazendo aqui a tampa do sumidouro, do biodigestor aqui, ó. Biodigestor e ali é o sumidouro. E agora ele vai bater a laje aqui, né? Pra ficar aqui fechadinho. Ali é o suspiro, ó. Vai ficar top. Colocou uns ferros, umas malhas de ferro aqui. Não, uns ferros, né? E ali um madeirite, cortou aqui no formato. E agora vai bater o concreto aqui. Então vou contar pra vocês quanto que ficou pra gente construir essa nossa área aqui. Tem alguns barulhos ao fundo. Meu esposo tá ali brincando com o nosso filho na piscina, na nossa piscininha ali, né? E a bomba de água também tá ligada ali, que a gente liga pra dar uma pressão maior. Mas ignore, vou tentar aumentar também o volume aqui. Vou começar explicando aqui pra vocês. Quando a gente fez... quem acompanhou o canal aí desde o começo sabe que a gente não pretendia construir, né, tipo fazer estilo casa aqui nesse barracão aqui, nesse galpão. Era tipo um galpão ali para ser um galinheiro. Até falei que a gente tava construindo galinheiro, coloquei aí, fiz uma playlist pra gente construir no galinheiro. A gente pretendia fazer um barracão grande para criar muita galinha aqui. Aí depois os planos foram mudando, né? A gente começou a pensar outras coisas e aí acabou que a gente começou mesmo a fazer tipo uma cozinha melhor para a gente ter um conforto maior quando viesse aqui. A gente tinha um barraquinho. Quem acompanha aí também já viu o barraquinho aí, tudo. Quem não acompanhou ainda, tá chegando através desse vídeo. Dá uma olhada aí nos nossos vídeos anteriores. Desde o começo eu gravo aqui, mostrando o nosso dia a dia aqui, a nossa rotina e a construção dessa chácara aqui, que é do zero. Não tinha nada quando a gente comprou aqui, enfim. Então, a gente não tinha pretensão de fazer uma casa. Então, a gente começou a fazer uma cozinha. Dessa cozinha, a gente viu que tava ficando muito grande. Aí, a gente foi só ampliando as coisas, foi fazendo... Depois a gente, que tal a gente fazer um quarto? Daria certo aqui um quarto, porque para uma cozinha tá muito grande também. Lá fora, a gente vai fazer uma área ali na frente e tal. E aí, a gente foi aumentando. Com isso... Nós também não tinha pretensão de fazer essa área toda em volta da casa. Por isso não foi uma coisa planejada desde o início. Por isso que vocês vão ver aí que a área ela ficou um pouco baixa, enfim. Mas aí eu vou falar das telhas, se esquenta, se não. Nisso que a gente começou a planejar outras coisas, né? E aqui acabou virando uma casa mesmo. Acabando até tendo 2 quartos, né? Porque quem viu também aí os vídeos, vai ter um mezanino que vai dar para uma pessoa dormir lá em cima, um casal, uma família. E um quarto embaixo, um espaço aqui que será a sala. E aqui atrás, ao fundo, como vocês podem ver, que vai ser a parte da cozinha, né? Aqui é como se fosse uma cozinha americana, tem uns vídeos aí também mostrando. E aí a gente ia fazer a área só aqui pra frente, né? Uma queda só aqui pra frente. E tudo bem. Depois, quando a gente começou a fazer aqui... Aí a gente decidiu fazer em volta da casa tudo também, até porque, né, na outra porta aqui é vidro, então esse vidro também ficaria muito exposto, a gente decidiu ampliar essa área e fazer ela em volta toda. Então nós não planejamos essa casa do início, ela foi acontecendo, né? Foi acontecendo aos poucos e a gente decidiu fazer a área em volta tudo. E aí foi quando surgiu, né, a ideia do meu marido colocar... ele pesquisando, não sei se ele foi olhar as telhas e viu
que a telha sanduíche ela tinha esse benefício térmico, né? Que ela não deixa esquentar o ambiente. Então foi quando ele ia colocar tudo de brasilite mesmo, telha brasilite, e decidiu colocar a telha, ou então ele ia colocar uma de cerâmica, que a gente tinha até aqui, tinha comprado uma casa que tinha destelhado. Aí ele decidiu, por que não, né? E decidiu colocar a telha sanduíche, né? Vendo que, acho que ela deve ter outro nome, gente, mas a gente conhece por telha sanduíche. E vendo que ficaria mais estético, né, também. Ela já é uma telha que vem com acabamento, tanto na parte de cima também, como na parte de baixo. Acabadinha. A gente comprou essa com esse efeito madeira, que eu vou deixar aí passando na tela aí pra vocês. E é uma telha que realmente, né, como ficou bem baixa a área, ficou com 2 metros e pouco, uns 2,40 metros por aí, 2,5 metros, mais ou menos. Vou colocar aí na tela também, gente, qual é a altura, porque realmente eu esqueci de medir essa parte também. E ela cumpre mesmo o que promete. Ela é uma telha térmica mesmo, a gente fica ali embaixo. Quando o sol tá muito quente, a gente fica lá. Aqui venta bastante, então a gente nunca sente... Quando tá parado, assim, que nem hoje foi um dia parado também, a gente não sente calor, gente. Realmente é uma telha muito boa mesmo, tem esse benefício, é uma telha, assim, mais cara, né? Mas tem esse benefício aí que ela trouxe pra gente por conta dessa questão da altura da nossa área aí que ficou, tá? Então, eu vou colocar aí tudo direitinho passando na tela, qualquer dúvida. Eu também acabei esquecendo o caderno, que eu tinha feito todas as anotações. Hoje o Cid não tá com a cabeça muito boa, fui perguntar ali pra ele não soube me dizer mais, mas eu tinha anotado tudo no dia que a gente sentou, conversou. A gente anotou tudo certinho, tá tudo anotado, porque esse vídeo, inclusive, já era pra me ter trazido há muito tempo. Então, eu vou falando qual foi o preço de cada item aí na tela. Eu vou colocando aí na tela, primeiro eu vou colocar quantos metros, né, de área, e depois eu vou colocando quanto que a gente gastou. No final, eu vou colocar o valor total também. Então, a telha sanduíche ficou esse valor aí que tá passando agora na tela para vocês. Foi o que a gente gastou aqui com essa metragem aí também diária em volta da casa, porque nossa casa não é uma casa muito grande, então acredito que é mais ou menos aí uma casa na média aí, mais ou menos, né? Do brasileiro aí, que vai fazer uma casa na roça, que está começando também como nós, né? Pessoas de uma condição financeira não muito boa. Então, mais ou menos é essa área aí que vocês certamente terão aí também. Se for menor, fazer uma base mais ou menos aí do metro quadrado, né? Pilares também, o Sidney optou por fazer todos de concreto, porque ficaria mais barato, né? O Sidney, como eu já falei para vocês, em outros vídeos aqui também, nós temos a mão de obra aqui, porque ele já foi pedreiro, já trabalhou muito tempo nessa área, então ele tem uma certa experiência. Ele comprou aqueles canos, né, esses canos mais grossos assim, e fez os pilares aqui com esses coisas, com treliça dentro e o concreto. E então foi bem prático assim para ele fazer, né, como ele faz aqui sozinho também. E em vista da madeira também é uma coisa que vai durar muito mais tempo que a madeira, né? E também fica bem resistente, né? Uma coisa bem garantida. E mais barato também saiu. Então, cada pilar saiu a esse valor aqui. E o total, eu vou colocar aí também quantos pilares a gente gastou aqui. E o total tá aparecendo na tela aí pra vocês quanto que a gente gastou com os pilares aqui. Quem for gastar com madeira também é outro valor, mas é um pouquinho mais caro, pelo que a gente orçou aqui na nossa cidade também, né? A madeira tratada, eucalipto, enfim. Ficaria mais caro, então ele optou por essa opção e fica também estético, né? Fica mais bonitinho também, os pilares redondinhos. Parte do madeiramento, o Sidney também não quis fazer ela de madeira, né? Então ele fez com ferro, né? Fez com as barras de ferro. Ele fez um efeito madeira, eu mostrei em outro vídeo aí, algumas pessoas comentaram, né? Que achou interessante, não tinha conhecimento. É uma técnica também que depois nós vamos ensinar aqui no canal como que faz. E com as experiências também que o Sidney já tinha trabalhado de pintor, ele sabia fazer esse efeito madeira e fez o efeito madeira, mas eu acredito também que tenha vários vídeos aí ensinando. Mas qualquer hora dessa nós vamos ensinar aqui também
como fazer esse efeito madeira. E aí ele comprou os ferros, as barras de ferros. Eu não sei nessa parte se fica mais caro ou se fica mais barato, né? Mas fica uma coisa também bem garantida, né? O ferro ele dura bastante. O Sidney também tem máquina de solda, então ele mesmo foi soldando, né? Se fosse pagar um professor, ficaria mais caro, né? Talvez. Mas a gente fez com ferros e o efeito madeira. Pintou com esse efeito madeira para dar uma aparência assim de madeira. E para nós ficou muito bom, ficou bem, uma coisa segura, né? E ficou muito boa também a estrutura aqui nessa parte metálica, né? Ficou esse valor que tá passando aí na tela para vocês, a parte da ferragem também. Abrindo parênteses aqui, gente, ele só soldou algumas partes sim precisou soldar, né? Por exemplo, essa tesoura aí que eu tô mostrando, eu não sei se fala tesoura, mas essa parte aí que eu tô mostrando para vocês, aí, que tá passando na tela, por exemplo, precisou ser soldada, né? Algumas coisas que precisaram ser soldadas, mais nos cantinhos mesmo das ferragens, mas e para a união também dos ferros precisaram ser soldados. Mas ele também instalou tudo aqui com parafusos, né? Foi ele mesmo que fez a instalação do telhado, ele que fez a parte da ferragem toda, né? Então, a parte metálica toda aqui foi ele que fez. Então, foi tudo com parafuso, né? Junto com a telha, já foi parafusando, ficou tudo ok, tudo perfeito aqui, não dá nenhum gotejamento ali nessa área. Enfim, ficou perfeito. Esses materiais, eles foram comprados aí no final de 2024. Então, eu já tinha sofrido alterações de preço e é o mesmo preço praticamente de 2025, tá? Se aumentou, foi pouca coisa, não teve muito aumento de lá pra cá. A gente sempre tá comprando material, a gente sempre tá vendo as coisas aí, sempre tá precisando de coisas, sempre tá construindo uma coisa ou outra e é basicamente o mesmo preço. Aí tem as muretinhas que a gente fez em volta da área, isso aí não gasta muito, né, se a pessoa tiver a mão de obra. E também é bem rápido, gente, umas 2 diárias de pedreiro, dá pra você fazer essas muretinhas aí em volta da área. A gente também fez aquela parede ali, que nem todo mundo vai querer fazer, então não vou colocar. Mas as muretinhas é bem rápida mesmo. E o contrapiso também, a gente vai fazendo, né, por etapas, uma vez fez na frente, depois fez aqui. Mas eu vou colocar aí na tela também para vocês quanto mais ou menos o valor para fazer esse tanto de contrapiso que a gente fez aqui, né, que tá aqui no concreto, em volta da casa toda também, nessa parte que temos a área. Eu vou colocar aí na tela passando também para vocês quanto que custa, em média, fazer esse contrapiso aí em toda a área, né, para ficar toda acabadinha aí. E até então foi o que a gente gastou até agora. Vou colocar aí no valor total, mais ou menos, para vocês terem uma noção de quanto que custa, em média, fazer uma área nos dias de hoje, em 2025. Lembrando que se você for fazer de telha brasilite, vai ficar mais barato, né? Talvez a telha cerâmica, eu não sei se a telha cerâmica ou a telha sanduíche é mais cara, mas eu acredito que a sanduíche seja mais cara. Então, essa é a base de preço com a telha sanduíche, é claro, né? Então, tá aí na tela para vocês saberem, né? Eu quis falar um pouquinho mais sobre a área aqui para vocês. Eu quase não trouxe vídeo, ou trouxe alguns vídeos, né? Em alguns momentos e ficaram assim meio inacabados, assim, não mostrei muito, não falei muitos detalhes. E eu sei que as pessoas também gostam de saber valores, né, para quem está construindo aí, para vocês terem uma noção. Então é isso, pessoal, nossa área ficou muito boa aqui. Eu queria ter feito esse vídeo lá, inclusive na área, mas não deu por conta realmente do barulho aí. Eu preciso aproveitar a claridade também aqui para me fazer o vídeo. Então, mas depois eu mostro mais detalhes aqui, quando a gente for fazer o tour também, quando tiver tudo pronto aqui. Mas a gente tá bem feliz com o resultado, a gente somos muito felizes por ter feito tudo, né? A gente ia fazer só um pedaço, mas a gente decidiu fazer logo tudo e ficou muito bom mesmo, porque refrescou bastante a casa aqui dentro. Lá fora a gente tem esse espaço para a gente estar ali sentado. Então, assim, problemas com sombra, né? Não temos mais aqui, porque nós temos sombra aqui, além das árvores que já estão dando sombra, né?
Já contei em um vídeo aqui para vocês os erros e falei das árvores enxertadas, né? Mas já tem algumas até enxertadas que já estão dando sombra, né? Agora eu vou fazer 3 anos de chácara, né? Que essas plantas foram plantadas também, não tem 3 anos ainda, mas elas já começaram a nos dar sombra também. Tem algumas que já estão bem grandes, com uns 3 metros mais ou menos. Então temos a sombra atrás da casa, tem sombra agora na área. Aqui dentro de casa fica super confortável, porque a gente fez também bem alto, então acabou ficando bem fresco também. A gente não tem problema com calor aqui dentro, né? E lá fora, como eu falei para vocês, a telha também tem nos ajudado também nessa questão. Então esse é o vídeo de hoje, eu espero muito que vocês tenham gostado. No próximo vídeo eu quero contar para vocês como construir uma chácara como começar, né? Uma chácara sem condições, né? A gente começou aqui, nós não tínhamos nada, eu já falei para vocês em outros vídeos, nós tínhamos nada no caixa, assim, literalmente, começamos aqui com R$0 e a gente já construiu bastante coisa aqui, nossa chácara já evoluiu muito e eu quero contar essa história para vocês entenderem um pouco, para vocês motivar também as pessoas, né, que querem, têm esse sonho. Eu sempre vejo comentários aqui, as pessoas falando, né, sobre esse sonho de ter o seu cantinho, ter a sua chácara, para desfrutar do que a gente já desfruta também. Então, quero fazer esse vídeo bem motivacional, bem contando para vocês também como que a gente começou a nossa história e para que vocês possam ter uma inspiração aí também, né? Então, esse é o vídeo de hoje. Fiquem com Deus, deixe o seu like, se inscreva. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau!